Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Estamos no ar novamente com o podcast, que hoje também é em vídeo, para falar sobre um tema muito sensível à sociedade e que merece todo o destaque. Dia 29 de janeiro é dia da visibilidade trans. E a gente precisa falar sobre isso, né? Dar visibilidade a essas pessoas que merecem todo o respeito da nossa sociedade. O mundo vem mudando, né? Alguns temas, ultimamente, eles vêm ganhando mais visibilidade, e o tema, né, das pessoas trans é um deles. Visibilidade, quando a gente fala visibilidade na mídia, né? Em especial nas artes. Hoje, por exemplo, tem séries de TV, de televisão, tem propagandas, tem novelas, inclusive, que tem a inserção dessas pessoas trans. E o objetivo desse nosso podcast de hoje, dessa nossa conversa, é justamente falar sobre isso, sobre a inserção das pessoas trans, não só na mídia, como também no mercado de trabalho, que é o mais importante, é dar oportunidade para essas pessoas que vêm sendo perseguidas historicamente, né? A gente não pode deixar de citar aqui que nos últimos dias esse tema tem ganhado muito mais força em função do programa. A gente não precisa fazer nenhum tipo de média, nem esconder que o Big Brother Brasil, o BBB da Rede Globo, é um programa que é de massa, todo mundo assiste, ou pelo menos todo mundo fica sabendo, porque, enfim, se fala muito sobre ele nas redes sociais. E a Lina, MC Linda Quebrada, que hoje é Linda Quebrada, é uma pessoa trans que está lá na casa e, inclusive, enfrentando algumas situações de pessoas que não entendem justamente como tratar essas pessoas, o que são essas pessoas, a identidade de gênero delas. Então, é importante. Fora o Big Brother Brasil, a gente tem outras produções também, já que a gente citou que séries, TVs dão visibilidade, dão abertura para as pessoas trans. A gente tem, por exemplo, as séries, a gente listou aqui Orange is the New Black, o Sense8, Psy, Euforia, né, que é uma série muito forte, muito pesada, muito legal, né? Esse é um conceito da série que passa na HBO, as outras são da Netflix. Verdades Secretas 2, da própria Rede Globo, né, que é uma novela em formato de minissérie, disponível também em streaming, também dá atenção às pessoas trans, também dá visibilidade, mas enfim, quem está aqui desse lado aqui, é o Adilson Barros, que é diretor da Contraficute, também militante do movimento LGBTQIA+, uma pessoa que está sempre na luta, sempre na batalha para garantir os nossos direitos, para garantir que pessoas LGBTQIA+, todas as pessoas, né, e hoje a gente está falando sobre o T dessa sigla, que as pessoas trans tenham visibilidade, tenham respeito, né, Adilson? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Perfeito, André, muito obrigado pelo convite, uma boa tarde aí para os ouvintes do podcast Contraficute. Eu acho que é mais um momento importante na vida de nós LGBTQIA+, né? Eu acho que é preciso fazer um registro do porquê que a gente topa fazer esse tipo de conversa, né? Acho que é necessário esse registro de onde tudo começou, para que a gente celebre o dia 29, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travestis. Acho que o legal disso assim, que foi um governo democrático popular em 2004, né, que ouviu muito as pautas identitárias, né, e resolveu dialogar para saber o porquê que tamanha violência e ataque as chamadas ditas minorias. E aí se destaca mais o que acontece hoje nesse país com as pessoas trans e as travestis, né? Então foi no governo Lula que tudo começou, para a gente começar a pensar o que fazer e conquistar espaços e dar mais visibilidade para este grupo. Adilson, agora, a gente não pode deixar de citar que, apesar de todos os avanços, enfim, a visibilidade começou num governo progressista, governo Lula em 2004, você está destacando, apesar de toda a visibilidade que a gente citou aqui no começo do podcast, as pessoas trans ainda são muito excluídas, né? Ainda existe exclusão, ainda existe muito preconceito, ainda existe a marginalização, inclusive, das pessoas trans.
Como é que se dá essa exclusão, Adilson? Na sua avaliação, qual é o drama dessas pessoas? Eu acho que já aparece desde da formação, né? Na infância de cada de cada uma delas, né? Esta saída do armário e esta mudança nos corpos, né? De não entender o porquê que está nesse corpo que não os pertence, já passa a ser um drama, né? E não sei se a gente pode chamar, inclusive, de drama, né? Mas eu acho que é uma iniciativa que cria um desconforto no que está ao redor, né? Seja no âmbito familiar, acho que no meio social, né? Amigos reagem, né? Poucos são compreendidos em torno desta decisão, né? De mudar e amar o seu corpo do jeito que quer, né? Eu acho que a sociedade como um todo precisa começar a entender e respeitar, né? Se existem e estão aí, querem o espaço, né? Precisam estar inseridos nesses espaços, independente do lugar que estejam, né? E acima de tudo ser respeitado, né? Eu acho que você, como é que você se define se você nasceu num corpo feminino ou masculino e não deseja mais ter esse corpo? Acho que é esta compreensão que acho que está faltando, inclusive, para avançar, né? Para evitar tamanho preconceito e discriminação, né? Que culmina, inclusive, com violência e ataque seguido de morte, né? Lamentavelmente. Né? Agora, sim, elas têm buscado esse espaço, né? Que acho que a gente vai conversar em torno disso. Mas se não tiver esse acolhimento da família, sabe, o acolhimento das pessoas que vivem em torno disso, né? Porque essas transformações, ela não acontece sozinha. É uma decisão, né, de uma única pessoa, mas ela não acontece sozinha. Sim, a gente vive no meio social, obviamente as pessoas precisam entender, o Adilson estava falando agora sobre não se reconhecer naquele corpo, no corpo biológico que nasceu, isso pode ser traduzido, guardadas as devidas proporções, ao dia a dia de todo mundo, né? Por exemplo, eu sou jornalista, ou, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Eu sou um jornalista, mas eu não me sinto um jornalista, eu me sinto, sei lá, outra coisa, eu me sinto um outro tipo de vida, um outro tipo de profissão, um outro tipo de atividade, um outro tipo de pessoa. É a mesma coisa com as pessoas trans, né? A pessoa trans nasce num corpo que realmente ela não se identifica, ela nasce com uma identidade de gênero feminina, num corpo masculino ou vice-versa, não é? Então, é algo que as pessoas têm que levar em consideração, porque está no íntimo de cada um, e não cabe a ninguém julgar aquilo que se passa no íntimo de cada um. Né? E aqui eu posso até falar sobre religião, não deve julgar, sociedade não deve julgar, ninguém deve julgar, porque a dor... Os LGBT não devem julgar. É de cada um, e cada um sabe de si. Agora, você falou outra coisa importante também, que é a conquista dos espaços. A gente cita, nas últimas eleições, a gente teve um aumento da representatividade na política, de pessoas trans sendo eleitas para cargos, principalmente nas câmaras de vereadores, não é, Adilson? Isso já é também um grande avanço, não é? Eu acho que ela entra na nossa pauta, né? Se você precisa ocupar espaço que não nos pertence, né, que tem uma predominância masculina, é necessário que a gente esteja em espaço, e aí as pessoas trans estejam, inclusive, para defender as suas pautas, né, defender os seus direitos. Né? As duas vereadoras que se destacam, uma aqui na cidade de São Paulo, que inclusive precisou, a Beni, né? Precisou sair do país porque estava ameaçada de morte pelo fato de ser uma mulher trans, né? Uma outra companheira em Niterói, né? Ambas são do PSOL, né? Que faz questão de defender essas pautas, né? Que já entra com um projeto voltado para as mulheres trans. Né? Aqui de São Paulo o mandato é coletivo, mas uma responsabilidade deste coletivo em defender essas pautas, né?
Isso é muito importante. Se não tivermos LGBTs, e aí em especial aqui as pessoas trans e travestis no Congresso, no Parlamento, as coisas não andam, né? Não funcionam do jeito que a gente quer, né? Então, acho que é fundamental. Se a gente consegue ir para a televisão, né, e acho que isso daí tem um orgulho, se a gente consegue ir para o cinema, né, para o teatro, né, para o esporte, né, que tem diversas pessoas trans dentro dos esportes, aí eu vou destacar o vôlei, né, que foi o comentário do ano, quando a atleta Tiffany vem do exterior e resolve entrar numa liga feminina, né, e com diversas reações em torno do porquê, né, que ela entrou numa liga feminina. Então, se a legislação permite, quem somos nós? E ela está dentro desses critérios estabelecidos pela própria Confederação Internacional de Vôlei, né? E cria um desconforto, infelizmente, mas acho que já está tendo uma aceitação maior, né? E ela traz consigo a segunda mulher trans, que é a Amabelle, né, que joga lá em Curitiba. Então, eu acho que tem pequenos avanços nessa ocupação de espaço, nessa visibilidade, em especial para as mulheres trans, né? Eu queria só fazer um destaque nessa sopinha de letrinha, né, porque a gente demora em falar das T's, né, no caso aqui as mulheres trans, os homens trans e as travestis, né? E assim, quando você toca no assunto, né, aí aparece, né, a discriminação é maior, ela é mais evidente. Se a gente for fazer levantamento de casos, a violência e morte são em cima delas, lamentavelmente. Sim, sem dúvida. Assim, quando a gente fala em violência e morte, a violência é a violência física mesmo, dada no dia a dia. A Dilson citou o caso da vereadora de São Paulo que teve que sair do país, né, por conta de ameaças. Aqui na cidade de Araraquara, de onde eu estou falando agora, também a gente tem uma vereadora trans, a Felipa Brunelli, que também enfrenta constantemente nas redes sociais ameaças, xingamentos. Isso tudo é a violência psicológica. E eu queria citar até um caso que eu estava vendo outro dia, que me bateu uma curiosidade. Eu estava assistindo aquele filme Carandiru, e o Rodrigo Santoro faz papel, né, da Lady Di, que é uma presidiária trans. E aí eu fui saber a história, né, para quem não lembra, para quem não conhece o filme Carandiru, conta a história dos últimos tempos do presídio, com base em depoimentos, com base em relatos do Dr. Drauzio Varela, que estava fazendo um trabalho de prevenção à AIDS dentro do presídio, e ele ouviu os presos, né, ele fazer esse trabalho. Então o filme é ambientado nisso. E a Lady Di, para o personagem do Rodrigo Santoro, eu fui saber se é real. Enfim, a gente vai pesquisar, fica curioso saber se a pessoa existiu mesmo, ou se é obra da ficção, né, para compor o filme. Mas eu fiquei sabendo de uma informação, vamos dizer assim, de um detalhe bem interessante, pitoresco, e que me remeteu até a minha pré-juventude, que assim, você nos anos 80, nos anos 80 e anos 90, você tinha como símbolos sexuais, tivemos no Brasil como símbolos sexuais, 2 mulheres trans. A primeira mulher trans com grande repercussão nacional era a modelo Roberta Close, não é? E a segunda era a Thelma Lippe. E aí, sobre a Thelma Lippe, que eu quero falar sobre a violência, porque ela o Hector Babenco, o diretor do filme, fez o teste com ela para ela fazer o papel de Lady Di, mas ela foi rejeitada, ou ela chegou a fazer, inclusive, laboratório para compor a personagem, mas ela foi excluída, foi substituída pelo Rodrigo Santoro, que era a imagem do artista que mais vendia na época, que mais estava na mídia e tal. E isso é tanto uma violência com a pessoa trans, que Thelma Lippe, a partir daí, entrou numa espiral, vamos dizer, de depressão, de decadência, né? Decadência talvez não seja a palavra, mas foi uma decadência forçada, até que ela chegou à morte, né? Ou seja, é uma violência. O Jorge Lafon também, né, que, enfim, não chega a ser uma pessoa trans, mas também passou por esse problema, um problema de rejeição, num programa do Gugu, depois de contam as más línguas, né, depois de o
padre Marcelo Rossi ter se recusado a dividir palco com ele. Então, isso é uma violência também que causa também a morte dessas pessoas, não é, Adilson? Voltando à questão do cinema, eu acho que tem que lamentar esse episódio. E é claro que era um momento diferenciado do que é hoje, né? Isso acho que não está dentro da possibilidade de acontecer. Acho que o que ajudou muito na composição do personagem é que não teve uma caricatura, né, de uma travesti, né? Que acho que é aquele momento que o Rodrigo Santoro passou. Acho que mostrou um pouco a realidade do que é o presídio brasileiro, né, no caso aqui do Carandiru, e elas existem. Lamentavelmente, como elas estão à margem da sociedade e ainda não buscam um tipo de política pública voltada, né, para as mulheres trans e travestis, né, lamentavelmente a gente tem que registrar esses episódios. Né, elas estão nas penitenciárias, né. Isso é um fato triste. Uhum. Mas eu vejo que há avanço, porque assim, a ideia da celebração desse dia é registrar quem está ocupando espaço, né, quem está em evidência, quem está defendendo as pautas delas. Né. A gente vê aí a Pablo Vittar, Glória Groover, Maju, a Rita Von Hunt, que é uma parceiraça, né, que tem um papel de destaque, que ela só não fala sobre a questão da diversidade, ela tem uma capacidade grande de falar o que quiser, né, qualquer tema que for abordar com ela, né, a própria Linda Quebrada, a Lina, né, que entrou no reality show e que tem uma grande possibilidade de sair campeã, né, a gente vê que os ataques já são propositais, porque ela se torna uma ameaça para quem está lá dentro, né, inclusive com ataques transfóbicos. Mas o que nos deixa bem, nos conforta, é que a sociedade aqui fora está vendo, né? E quem define isso, como diz o próprio apresentador, é o público, né? E Rogéria, que você citou Roberta Close e a Thelma Lippe, mas a Rogéria é uma precursora, porque foi uma grande atriz, né? Do teatro, da televisão e do cinema. É preciso deixar registrado. Não defendia as nossas pautas, mas ela já estava ali. E eu sempre brigo quando falam que o próprio Pablo Vittar canta mal para cantar, não interessa. O importante é que ele está no palco ali, ele é uma representatividade, né, do grupo que ele representa. Ele está dando visibilidade justamente para que a gente continue celebrando o dia 29. Bem lembrado, você falou de Rogéria aí, aliás, falha minha, né? Falei de Roberta Close, falei de Thelma Lippe como símbolos sexuais, enfim, né? Mas, enfim, Rogéria foi realmente o primeiro ícone, né? Do movimento, da letrinha T, né? Do LGBTQIA+. Eu acabei levando o papo para a violência, né, Adilson? Mas a gente tinha combinado, inclusive, de que assim, a violência contra as pessoas trans, isso todo mundo sabe que acontece, todo mundo já está, que nem eu, assim, careca de saber, e sabe também que precisa mudar, que existe a resistência, e a gente tinha falado combinado de falar sobre coisas positivas, né, sobre os avanços, inclusive sobre essa exposição toda que as pessoas têm, essa exposição necessária para demarcar o lugar das pessoas trans na sociedade, reivindicar o lugar delas na sociedade. Vamos falar de conquista, então, né, Gilson? Vamos falar de coisa positiva aqui, que envolve a população trans, essas pessoas trans. O que tem de avanço que a gente pode citar? Os bancários têm mesa de igualdade de oportunidades também, que trata desse tema. Como é que a gente pode levar esse papo para dizer assim, olha, a coisa está mudando? Acho que o avanço é o crescimento da população LGBT, né? Em especial aqui as mulheres e homens trans e as travestis. Só a existência dela, e que espero que a gente, numa conversa dessa, já sinalize que é preciso reduzir, né, tamanha violência e ataque, né, a essas pessoas, que o poder público tome algumas iniciativas em torno disso, que patrões e grandes empresários comecem a tomar iniciativa, inclusive da empregabilidade,
né, que permitam o acesso à educação, né, que elas passem a frequentar as universidades, que elas assumam profissões que são meramente heteronormativas, né? Eu acho que se começar a tomar essas iniciativas, acho que há uma tendência de aumentar essas conquistas. A sociedade está avançando a partir do momento que uma instituição como a STF resolve combater, né, através de uma legislação, a homofobia, a transfobia. Né? Ela criminaliza a partir desse momento, então. Ou você, infelizmente, você vai ter que ser... É permitido que você siga uma lei, você obrigatoriamente tem que ser julgado por uma lei, ou você tem uma compreensão, mas essa compreensão ela se dá, acho que num contexto educacional, né? Acho que a partir do momento que as escolas, lá no início, né, da formação do cidadão, comecem a se permitir a debater a educação sexual, né, eu acho que é possível que avance. Mas, assim, o casamento civil igualitário já é um avanço, o registro do nome social delas e deles já é um avanço, acho que as oportunidades que acontecem, como a gente já mencionou, delas estarem na TV, falando por nós, falando principalmente por elas. Acho que também já é um avanço. Essa questão do preconceito não se encerra, né, somente com isso. A gente vai falar sobre o preconceito daqui a pouquinho. Agora, você está falando sobre os avanços. A gente, na nossa pré-conversa, tinha, inclusive, citado o PL 144, que cobra uma postura das empresas em relação à contratação dessas pessoas, não é, Adilson? Fala para a gente um pouco do PL, de quem é o PL? 14421 é do deputado federal Alexandre Padilha, daqui de São Paulo, né? Grande Padilha. Que eu acho fundamental, né? Acho que ainda está tramitando no Congresso, mas ela permite às empresas que contratem, acho que tem acima de 100 funcionários, né? Contrate 3% das mulheres e homens trans e travestis, né? Seja em estágio ou diretamente empregado, né? E aí tem uma política que já é indicada no próprio projeto de lei, né? Que elas usem o banheiro do gênero, que tenha o crachá social e que tenha uma dinâmica de uma política de campanha de não discriminação. Isso é fundamental, não basta só fazer o registro, né, da empregabilidade. Não é só o trabalho, o convívio social tem que ser, né? Tem que registrar se vão conseguir galgar outras funções dentro dessas empresas que investem também muito bem, por sinal, na questão da diversidade, né? É uma responsabilidade grande, aí tem que parabenizar o parlamentar, né? No caso o Alexandre Padilha, por essa excelente iniciativa, né? Eu acredito que já existem algumas legislações específicas em municípios, né? Seja no âmbito privado, no caso dele é no âmbito privado, mas acho que no espaço de empresas públicas também é fundamental, viu? E a gente dialoga muito com os banqueiros, a Caixa e o Banco do Brasil. No caso dos bancos, a gente sabe que tem alguns bancos que já estão sinalizando para isso, né? Enfim, para contratação para dar espaço, né? Para dar oportunidades para as pessoas trans. Mas eu só queria completar a sua fala dizendo que em algumas cidades, por exemplo, aqui a própria cidade de Araraquara, né? Cuja prefeitura é do Partido dos Trabalhadores, tem um espaço especial para acolhimento das pessoas trans, não é? Então, tem algumas prefeituras nas cidades que também têm esse tipo de trabalho para poder não só acolher, mas, enfim, tentar fazer o trabalho social de encaminhamento e tal. E isso é muito importante para até desconstruir os preconceitos que estão presentes na nossa sociedade, não é, Adilson? Você quer falar sobre os bancos? Eu acho que é mais também fazer um outro registro sobre a iniciativa do parlamentar, que ele consegue enxergar. O que é que acontece hoje na Grande São Paulo, e eu estou falando porque eu vivo aqui.
Essas pessoas estão à margem da sociedade. Elas estão em situação de rua. Uma maioria sem emprego. Né? Então, por que está acontecendo isso? Porque não tem nenhuma responsabilidade social das empresas. Então, quando o Alexandre Padilha toma essa iniciativa, é porque ele está enxergando ao redor. Né? E acredito que quem se organiza em torno delas e deles devem estar fazendo um lobby tamanho para que esse projeto de lei passe. Né? E os bancos, eu acho que eles têm que estar inseridos. As 10 empresas que afirmam, né, na grande imprensa, que investem, contratam, fazem campanha publicitária em torno das pessoas trans e travestis, uma delas é um banco privado. Agora, é preciso registrar aqui e dizer para o nosso público que essas pautas nos pertencem aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores bancários. Nós estamos há mais de 10 anos, desde 2009, discutindo. Tem uma mesa instalada, ela é permanente, a mesa de igualdade de oportunidades. Né? E tem alguns avanços em torno disso, que eu já citei aqui, que é o crachá social. A gente cobra muito desses bancos em mesa a questão da visibilidade. Se elas existem no setor financeiro, onde elas estão? A gente precisa enxergar. Você precisa entrar numa agência bancária e ver uma travesti, uma mulher trans nos atendendo. Elas precisam estar ali representadas ali. E se as empresas, como o banco Itaú Unibanco, diz que está buscando, através da sua política de recursos humanos, investir nesse segmento, a gente não está enxergando. Mas é uma pauta que nos pertence. Estamos há mais de 2 décadas tentando fazer a transformação no setor bancário. Adilson, agora para a gente encerrar. Tem uma coisa que você tem que registrada, porque a gente está falando em conquistas, mas aí eu mencionei, mas o terceiro censo da diversidade é uma conquista importante que a gente precisava conhecer o rosto desse bancário, desta bancária. Lamentavelmente, a FENABAN não nos entregou na íntegra o resultado dessa pesquisa. Nós temos muitos LGBTs e muitas mulheres e homens trans neste setor, e a gente precisa ter a constatação disso. Para, inclusive, saber como direcionar as ações, enfim, as estratégias, a luta por essa população. Adilson, agora, para a gente encerrar, então, como acabar com o preconceito, Adilson? Qual é a mensagem que a gente pode deixar aqui para quem está nos assistindo e ainda tem uma pontinha, ou tem muito, né, de bloqueio em relação a essas pessoas? Como é que a gente desconstrói isso de uma vez por todas, Adilson? Bota a mão no coração agora e fala, inclusive como militante, né, da causa LGBTQIA+, enfim, como LGBT também, assim como eu, enfim, mas eu quero que você fale, né, tirando do coração mesmo, como é que a gente desconstrói isso? Como é que a gente elimina o preconceito? Não se acaba de uma hora para outra, né? Eu passei por alguns momentos da minha vida sendo discriminado, não tendo a compreensão do meu papel enquanto cidadão, né? Sofri alguns preconceitos na pele. Se eu, como gay, cis, passo por isso, você imagina, né, as que estão sendo mais atacadas neste momento de discurso de ódio, né, com iniciativa do governo federal. Né? Então, eu acho que a gente está resistindo até muito do que deveríamos. Né? E é preciso, acho que, acima de tudo, ter um orgulho. Para nós que sobrevivemos, e aí eu digo isso porque nós passamos por uma pandemia e ela não se finda, esse segmento foi um dos mais atingidos. Né? E aí, se eu for colocar na ponta do lápis os dados, as mulheres trans e as travestis, elas não aparecem porque elas não foram atendidas, né, com toda a dificuldade de registro que tem. Né? A burocracia impediu que elas fizessem teste de Covid, fosse atendida de forma humanitária dentro do hospital. Então, esse preconceito ele existe nessas atitudes. Mas nem tudo está perdido. Se a gente coloca na ponta do lápis aí o que está sendo mostrado para todos nós,
né, elas estão começando a se identificar, sabe, naquela pessoa que está ali mostrando que tem orgulho de ser o que é. Né? Então, eu acho que é uma pauta espinhosa, ela cria um desconforto na sociedade, cria um desconforto no meio que a gente vive, mas eu acho que o caminho que a gente está trilhando é o caminho certo. Sabe, nós queremos ocupar o espaço na sociedade que pertence a uma ampla maioria de homens, né, e de mulheres. Né? Acho que é esse o recado. Acho que tenha orgulho de ser o que é, sabe? Não abra mão deste orgulho, né? Consiga se autoafirmar o tempo que for permitido para todos nós, para todas nós. Né? Acho que é isso. Maravilha, Adilson. É difícil falar sobre essas coisas, né? Assim, inclusive como a Adilson falou agora, sobre a experiência própria de preconceito também. Acho que a coisa mais difícil na vida de uma pessoa é ela ter que lutar para ser aceita, né? Isso devia ser algo natural, devia ser algo... não precisaria existir uma luta para ser aceito, né? As pessoas deveriam olhar todo mundo com realmente a equidade, né? Enfim, para aceitar as pessoas realmente do jeito que elas são, enfim, para tratar naturalmente, né? Enfim, mas o preconceito existe, isso é um outro... É uma conversa que precisa aqui da ajuda de um psicólogo, de um filósofo, né? De um psicanalista para a gente poder esmiuçar mais, mas a gente fala sobre isso ainda numa próxima oportunidade. Então, Adilson... É uma luta incessante, viu? É uma luta de resistência. A gente está resistindo bravamente. Sim, sem dúvida. Adilson, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. A gente chega ao final desse podcast em vídeo hoje, né, para falar sobre o dia 29, dia da visibilidade trans. Adilson Barros, diretor da Contraficute, muito obrigado mais uma vez por essa boa conversa. Eu que agradeço, em nome da Contraf. A gente se fala numa próxima edição do podcast da Contraficute. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.